Pessoal, na última semana circulou esse rumor envolvendo a venda da Warner para o grupo Paramount. E dessa vez parece que esse rumor realmente tem um fundo de verdade. O mero vazamento desse rumor já fez as ações da Warner dispararem na Bolsa Americana. Então, no vídeo de hoje, a gente vai passar a limpo tudo o que está acontecendo. O que pode vir a acontecer, o que o Zaslav pensa sobre isso e, o mais importante, como que essa aquisição pode afetar a DC Studios. Beleza, gente? Tem muito assunto no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Beleza, esse era o recado que eu queria dar. Vamos conversar então sobre esse interesse da Paramount em adquirir a Warner. Tudo começou nessa semana quando o site Wall Street Journal publicou uma matéria sobre o interesse da Paramount em fazer uma oferta pela Warner. Não é de hoje que a gente tem esses rumores envolvendo um interesse da Paramount em adquirir a Warner. E também não é de hoje que o Zaslav flerta com a possibilidade de vender a Warner. Só que nos últimos anos, o próprio Zaslav chegou a dizer que a Warner não estava à venda e que o grande objetivo recente dele era realmente de aumentar o preço das ações da Warner na Bolsa Americana. Mas vocês sabem como é que é o Zaslav. Ele diz que não está à venda, mas no fundo sempre conversa com uma ou outra pessoa para ver como é que é. O Zaslav, ele pode ter muitos defeitos, mas ele não é burro quando envolve dinheiro. Ele sabe muito bem o que tem que fazer. Hoje, quando a gente fala só das empresas, a Warner ela tem um evaluation maior que a Paramount. Só que o que acontece? A Paramount é a grande empresa de Hollywood do momento. Isso porque, recentemente, a Paramount concluiu a fusão com uma outra empresa, a Skydance. Mais precisamente, a Skydance comprou a Paramount. Foi um negócio na casa dos 8 bilhões de dólares. E a Paramount agora tem um CEO que não é qualquer CEO. É o David Ellison. Esse é um sobrenome muito poderoso nos Estados Unidos, porque é o nome da família que controla a Oracle. Então a gente está falando de um nível de empresa do tamanho de Microsoft, de Apple, e o filho do dono da Oracle, que é o David, é o CEO da Paramount Skydance. Então, mesmo que hoje a Paramount seja menor do que a Warner, em termos de evaluation, em termos de propriedades intelectuais, em termos de própria estrutura de streaming, hoje quem tem o poder de cash é a Paramount por conta de quem está controlando a empresa. A família Ellison tem 100% do controle dos votos do conselho da Paramount. Se eles quiserem fazer uma oferta, eles não vão ter muitos obstáculos dentro da própria Paramount, porque são eles que definem. Isso é realmente muito importante, porque até mesmo uma empresa do tamanho da Warner tem que passar por muitas barreiras até poder, sei lá, se ela quisesse adquirir uma outra empresa. No caso da Paramount Skydance, as coisas são mais fáceis de resolver. E eles têm bala na agulha e eles têm um interesse. Essa é a informação do Wall Street Journal. Agora, a situação da Warner é uma situação positiva. O ano da Warner, que começou receoso, com dificuldade, temor do que ela poderia desenvolver nos cinemas, acabou se transformando num ano muito, muito positivo. A Warner conseguiu emplacar 3, 4 filmes que fizeram sucesso de bilheteria: Minecraft, Superman, Sinners, até Invocação do Mal. Os números da HBO continuam subindo, então a Warner do Zaslav estava com certeza se reestruturando. O Zaslav tem esse plano de dividir a Warner. Ele quer transformar uma empresa em duas. A parte mais importante, digamos, da Warner, que é onde está a HBO Max, que é onde está as propriedades intelectuais, os estúdios de cinema, essas empresas iriam tudo para um lugar só. Uma empresa iria se chamar Warner Bros. Discovery Streaming Studios, e essa daqui que seria meio que a empresa principal, a Warner que a gente conhece, a Warner que tem o Batman, o Senhor dos Anéis, a Matrix, os estúdios de cinema e até a HBO Max. A outra Warner seria a Warner Bros. Discovery Global Networks. Essa Warner seria onde está a TNT,
alguns programas e canais de televisão, tem alguns canais de notícias também. Essa é uma Warner que também é extremamente importante, mas que não tem aquele selo Warner por causa de Hollywood. A ideia do Zaslav realmente era dividir para, quem sabe, no futuro conseguir vender a mais barata, essa da Global Networks. Enquanto que a principal, essa que tem o estúdio e streaming, essa ele iria manter. Esse era o plano original dele. Só que agora, o que o Wall Street Journal está dizendo é que a Paramount tem interesse em comprar toda a Warner. Agora, esse interesse de comprar tudo precisa ser confirmado. Se sabe apenas que eles têm um interesse, a princípio seria de comprar tudo. Só que a sensação que fica é que a Paramount parece ter o interesse mais por causa das propriedades intelectuais e do streaming da Warner, que é a HBO Max, que é um dos streamings mais lucrativos que existe hoje na atualidade. A projeção da Warner, do Zaslav, é que no ano que vem aconteça essa divisão da empresa, aproximadamente em abril. Eu acho muito difícil que até em abril a Paramount chega com uma oferta e compre a Warner em 6 meses. Isso não existe. A gente está falando de negócios muito, muito caros e não é assim da noite para o dia que as coisas se resolvem. Então, talvez, quando a Paramount realmente for fazer algum tipo de negócio, a Warner até já esteja separada. E aí tem que ver o que o cara vai querer comprar. E se ele realmente vai querer comprar. Após essa matéria da Wall Street Journal, as ações da Warner, elas subiram muito, mais de 40%. Isso mostra que o mercado lá dos Estados Unidos realmente está interessado nessa compra. Claro, porque essas pessoas iriam ganhar muito, muito dinheiro. Agora, é curioso essa notícia ter vazado e um dia depois veio uma outra notícia dizendo que o Zaslav estava se reunindo com vários banqueiros para fazer uma tentativa de subir o preço das ações da Warner. Porque foi justamente isso que aconteceu essa semana. Subir 40% não é algo que você consegue subir assim, digamos, naturalmente. O que eu quero dizer é que daqui a pouco o próprio Zaslav está se beneficiando desse interesse da Paramount para que as próprias ações da Warner subam. Ele pode estar manipulando todo mundo para sair por cima. Zaslav é inteligente desse jeito, ele faria isso. E claro que essa notícia envolvendo o interesse da Paramount em comprar a Warner teve repercussões dentro da própria Warner. E aí, uma fonte que não quis ser revelada do jornal disse que para o Zaslav vender a Warner é só se realmente acontecer algum tipo de guerra de leilão. Várias empresas interessadas em comprar a Warner e elas ficam disputando ali valores na casa dos bilhões, né? Isso são coisas malucas da vida. Eu sei que parece absurdo, mas isso aconteceu recentemente. Quando a Disney comprou a Fox, aconteceu um leilão pela Fox, porque a gente tinha a Comcast também ofertando valores. E no final a Disney teve a melhor oferta, acabou comprando. Então, resumindo, realmente, pela primeira vez em muitos anos, tem uma notícia concreta de uma empresa com real poder de capital para fazer uma oferta para comprar a Warner, com o interesse de comprar a Warner. A Warner hoje está bem mais organizada do que era em 2020, 2021, por exemplo. O Zaslav não está interessado em vender, mas ele está interessado em fazer o leilão. O Zaslav de hoje é diferente do Zaslav de 2022, 2023, que conversava abertamente com outros CEOs de Hollywood sobre alguém comprar a Warner. O Zaslav está de boas com isso. O Zaslav realmente está vendo tudo de camarote. E ele está vendo que tem um cara extremamente rico, bilionário, com interesse na sua empresa. O que ele vai fazer? É óbvio que ele vai, tentar aumentar esse valor, se realmente tiver interesse. Porque, obviamente, não só o Zaslav, mas todos os acionistas da Warner iriam ganhar uma bolada se saísse qualquer tipo de acordo. Que, convenhamos, comprar a Warner seria algo 70 bilhões para cima. Assim, é muito, muito caro. Se acontece esse negócio, seria o maior negócio de aquisição de uma empresa em Hollywood que já aconteceu. Eu diria até que seria maior do que a própria Fox. Por isso que não é uma coisa fácil. E é também por isso que o Zaslav nunca vai dizer não. Embora hoje, realmente, o interesse dele seja de completar essa separação da Warner em 2 empresas. Mas digamos que, hipoteticamente, realmente aconteça essa oferta da Paramount para comprar a Warner, sei lá, por 80, 90, 100 bilhões de dólares. O que poderia acontecer na sequência? Bem, quando acontece um acordo assim desse tamanho,
lá nos Estados Unidos tem um órgão regulador, que é a Comissão Federal de Comunicação, a FCC, porque, obviamente, não dá para sair um monte de empresa se comprando, porque, eventualmente, você teria só uma empresa, né, no ramo inteiro de Hollywood, e isso é muito ruim. Tem que ter alguém controlando isso. É o que o pessoal fala de leis antitrust, para evitar realmente o monopólio. Quando a Disney comprou a Fox, isso foi aprovado, mas com várias pequenas restrições. Mas o que realmente parecia interessar mais a Disney naquele caso eram as propriedades intelectuais que a Fox tinha e os estúdios da Fox. E isso realmente ela pegou para si. Isso não teve nenhum tipo de veto. Realmente a Disney conseguiu o que ela queria. Então, se acontece uma aquisição da Paramount com a Warner, ou uma fusão, a gente não sabe exatamente como que esse negócio iria proceder, o órgão regulatório iria ver se isso iria gerar um monopólio. Eu tenho a sensação que eles não iriam vetar o negócio. Mas olha, com certeza, colocando Warner e Paramount juntas, você está falando de uma empresa do tamanho, né, nível de poder da Disney. Agora, se isso realmente acontecer, a gente está falando de vários anos para isso ser concluído. Se essa fonte aí do jornal que falou que o Zaslav quer fazer uma espécie de leilão pela empresa, se isso realmente se confirmar, cara, esse tipo de leilão pode levar 6 meses ou mais. Isso só para ter uma oferta, ainda tem todas as aprovações internas e depois que é aprovado entre as empresas tem a aprovação dos Estados Unidos, o que pode levar mais tempo ainda. E depois que isso é aprovado, tem todo um período de transição dentro das duas empresas. É por isso que a gente está falando aí, no mínimo, de 2 a 3 anos, caso o negócio realmente saia. E é aqui que eu quero chegar na DC. Porque eu vi muitas pessoas especulando que, vai ter um novo dono na Warner. Esse novo dono vai querer mudar tudo. Como aconteceu quando veio a TNT. E depois quando aconteceu com os Zaslav na Discovery. Mas olha, eu realmente acho que nesse caso é diferente. É óbvio que se chegar um novo dono, ele vai ter o poder de mexer no CEO da DC Studios. O ponto todo é se eles vão ter esse interesse. Porque até acontecer essa transição que eu falei, a gente vai estar em 2028, 29 ou talvez até 2030. A gente já vai estar bem dentro do DCU. O DCU já vai estar no seu 5º, 6º filme. E se esse universo estiver bombando, como a gente espera que aconteça, já vai ter passado o filme do Homem do Amanhã. Já vai estar, por exemplo, um filme do The Batman Parte 2, o Brave and the Bold, o filme da Mulher Maravilha. A gente já vai estar projetando os filmes seguintes dessa leva que a gente sabe hoje. Se todos esses filmes estiverem dando dinheiro, absolutamente improvável que ele vá querer mudar o que está acontecendo na DC Studios. Até porque a DC Studios está dentro do seu próprio ritmo. Esse ano mesmo a gente teve aprovações dos novos filmes. Por exemplo, O Homem do Amanhã vai sair em 2027. Quando a gente chegar em 2027, outros filmes vão estar sendo preparados para serem feitos em 2029, em 2030. Caso essa fusão ou aquisição aconteça, o seu David aí vai pegar a DC Studios em andamento. E a não ser que esteja um total desastre para a DC Studios, é muito improvável que ele vá querer trocar. É realmente muito improvável. Então eu fico vendo algumas pessoas especulando que o cara vai trazer o Snyder de volta, ou o James Gunn vai ser demitido assim como o Snyder foi demitido. É só que o cenário da DC é muito diferente. Esse movimento que o Zaslav articulou para deixar a DC Studios um estúdio independente dá muito mais força para os CEOs atuais da DC Studios em qualquer tipo de mudança. É óbvio que, como qualquer mudança, eles não vão ser 100% irretiráveis. Eles podem vir a ser retirados. Eles vão ter que prestar contas. E se as contas forem positivas, eles vão ficar. E eu até acho que, até se a conta for negativa, é difícil de parar a engrenagem. Porque eles vão prestar contas e os próprios projetos que estão em andamento, eles não vão ser cancelados da noite para o dia, sabe? É por isso que eu realmente não vejo preocupação com essa possível aquisição da Paramount. Agora, eu tô falando isso dentro da perspectiva da DC Studios. Não acho que mudaria muita coisa. Mas eu, dando a minha opinião sincera, não gostaria de acontecer uma fusão ou uma aquisição desse nível. Primeiro que se acontece a aquisição, eu nem sei se o nome Warner iria continuar. Talvez eles juntassem os nomes, talvez eles continuassem com um ou outro estúdios, como a própria Disney fez, mas não tem como saber se eles iriam continuar, porque isso vai realmente do detalhe do negócio. Se a gente olhar a aquisição da Fox pela Disney,
o nome Fox desapareceu. As propriedades intelectuais, obviamente, existem. Ainda tem aquele estúdio muito famoso da Fox que tem a mesma abertura, mas, né, o nome Fox desapareceu. Eu, como uma pessoa que adora a Warner, não gostaria de ver o nome da Warner sumir, sabe? Eu não gostaria mesmo. E também tem aquele problema de ser mais uma empresa que seria adquirida por outra. Se no início dos anos 2000 a gente tinha tipo 8, 9, 10 grandes estúdios, hoje a gente tá falando de 5, 6. Como é que vai ser daqui a 50 anos, 60 anos, se essas empresas continuarem se comprando? Vão sobrar 2, 3? Isso é muito perigoso porque isso é ruim pro cinema. É claro que ainda restam outros estúdios. Universal, Disney, Sony, a Warner, a Paramount. Esses são os principais, mas tá ficando no limite de começar a ficar perigoso de ter só 3 ou 2, sabe? Mas enfim, isso aqui também é só a minha opinião. Eu acho que individualmente pra Warner, pensando nos produtos, na capacidade financeira, seria bom pra Warner. Mas olhando pro legado dessa empresa, olhando pros 100 anos de vida, uma das empresas mais tradicionais dos Estados Unidos, que tem uma história no cinema, a história do cinema passa pela Warner, e no final do dia, a Warner ser engolida por uma outra empresa que nem é maior que ela, sabe? Mas enfim, gente, essas são todas as informações que eu encontrei. É um assunto muito difícil, talvez eu tenha explicado alguma coisa errada. Se eu expliquei, por favor, comentem aqui. E também comentem o que vocês acham de uma possível fusão ou aquisição da Warner por parte da Paramount. Galera, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo conversando sobre a venda da Warner para a Paramount. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.